nossa terça-feira estudando ciências, tá certo? Então, já pega o seu livro de ciências e também vamos utilizar o livro de atividades de reforço, certo? Então, vamos lá. Veja, abrindo o livro de ciências, na página 45, nós vamos estudar a relação das plantas com o ambiente, certo? Então, vamos ler os quadrinhos, tá certo? Para a gente compreender melhor. As plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais adversos. Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos, rios. Aí, veja, tem um questionamento, não é, do aluno, dessa criança. Mas como é que as plantinhas não morrem afogadas? Agora, converse com seus colegas. Em quais locais podemos encontrar espécies de plantas? E a outra pergunta: como o vegetal mostrado na tirinha sobrevive naquele ambiente? Vamos estudar, vamos passar a página 46 para a gente descobrir. Então, vejam só. Os elementos que as plantas utilizam para crescer, muitas vezes, não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Então, veja só, nós observamos, não é, essa imagem logo abaixo desse texto, tá certo? Onde vemos um lugar muito arborizado, tá? E tem outras espécies de plantas também. Podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diferentes ambientes. Em regiões com temperaturas mais baixas, há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios. E nos desertos, mesmo sendo pouco favorável à vida, também há espécies que sobrevivem ao intenso calor e à falta de água. Então, veja só, podemos observar, não é, a partir dessa explicação, que as plantas, elas sobrevivem em qualquer ambiente, sejam nos mais frios ou nos mais quentes, certo? Vamos continuar nossa leitura. Geralmente, em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem suas folhas de propósito durante o inverno. Elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas. Vê como é interessante. Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que os permitam realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. Vamos agora estudar as plantas aquáticas. Então, veja, como exemplo de planta aquática, eu trouxe a Vitória Régia, que também está exemplificada aí no livro de vocês. As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno, e sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar. Os vegetais adaptados a viverem em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosos, capazes de armazenar água para os períodos de estiagem. Logo abaixo temos a imagem de uma árvore que se chama barriguda, certo? Árvores como a barriguda costumam armazenar água em seu tronco. Vamos à página 47 agora. Para reduzir a perda de água através da evaporação, os cactos sofreram transformações em suas folhas, que ficaram semelhantes a espinhos. Então, veja, eu também trouxe aqui, certo, a imagem de um cacto, certo? Essa planta, ela resiste a altas temperaturas e a grandes períodos de estiagem, tá
plantas podem ser encontradas facilmente em locais com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes da matéria orgânica morta, presente na casca da árvore sobre a qual está apoiada ou do próprio ambiente. Entre exemplos de epífitas estão espécies de samambaias, bromélias e orquídeas. Então, vejam, eu trouxe a imagem das orquídeas, tá certo? Vamos agora para as plantas parasitas. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas chamadas de hospedeira tudo de que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem sua própria energia, certo? Aí temos a imagem de uma planta parasita, que eu também trouxe, certo? Uma imagem para especificar essa planta parasita. A planta da imagem acima retira todas as substâncias de que necessita das raízes de outros vegetais. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Por isso, capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses elementos. São as plantas insetívoras. Essas plantas costumam viver em solos pobres em nutrientes. Temos a imagem, não é? De uma planta insetívora, tá certo? Que, eu também trouxe, tá certo? E aí, veja, logo abaixo da imagem, o que é que diz? As espécies insetívoras capturam suas presas, digerem e utilizam os nutrientes para realizarem a fotossíntese. Então, veja só, gente, aprendemos 3 classificações de plantas, não é? As plantas parasitas, as plantas epífitas, as plantas insetívoras, não é? Cada uma com sua característica particular, tá certo? E assim, eu quero só estender um pouquinho a explicação, não é? Sobre o cacto, certo? Por quê? É uma planta mais comum, não é? Que a gente conhece, certo? Ela, como eu já tinha falado anteriormente, ela retém água, em seu interior. Então, ela é capacitada, certo? Para ficar muitos períodos, certo? Sem precisar ser regada, certo? E veja, e queria falar também um pouquinho sobre a caatinga. A caatinga, gente, é uma vegetação típica do Nordeste brasileiro, a nossa região, tá certo? E ela tem como características principais, certo? O solo seco, tá bem? E veja, e mesmo tendo esse solo seco, e passar por períodos de grandes estiagens, certo? Predominam, plantas como a palma, o cacto, o mandacaru, e que eles também servem de alimentos para outros animais. Não é interessante? Então, veja, vamos agora passar para a página 48, para a gente iniciar nossas atividades. O primeiro quesito diz assim: observe a imagem. Então, vê só, de acordo com essa imagem que estamos vendo, o que é que a gente consegue encontrar nele? Veja, temos uma grande quantidade de neve, certo? Temos uma grande quantidade de neve. Veja, as árvores que aí existem, elas estão sem nenhuma folha, tá certo? E o sol está predominando também, tá? E a pergunta da letra A é a seguinte: em qual estação do ano essa foto foi tirada? Então, veja, a gente já identificou e já estudou, não é? As 4 estações do ano, certo? Então, observando essa imagem, podemos dizer que essa foto foi tirada no inverno. E por que a gente sabe? Porque, veja, tem a presença da neve, certo? Então, vamos escrever na letra A.
letra B. Por que as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinada época? Vocês lembram, gente? É para evitar a perda de água por meio das folhas, certo? Então vamos escrever na letra B. Segunda questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver a primeira afirmativa. As plantas insetívoras não produzem o seu próprio alimento. Então, veja, essa afirmativa ela é falsa, certo? Por quê? Nós estudamos, não é? Que elas atraem insetos, tá? E pequenos animais, tá certo? Então, por isso, vai ser falso. A outra afirmativa. Há plantas aquáticas que podem retirar o gás oxigênio da água. É verdadeira, tá? Então, vamos colocar a letra V. Próxima afirmativa. As plantas epífitas são aquelas que crescem sobre o solo. Veja, essa afirmativa é falsa, não é? Elas crescem sobre outras plantas, tá? Próxima afirmativa. Vegetais que crescem em lugares secos são adaptados a passarem vários dias sem água. Verdadeiro. Letra V. Vamos agora para a quinta afirmativa. Os vegetais podem crescer sobre pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. É verdadeira essa afirmativa. Logo no início do texto, eu li. Então, vamos marcar a letra V. Terceiro quesito diz assim. Leia as frases e descubra de qual tipo de vegetal se trata. A letra A. Vivo na água e retiro dela os elementos de que necessito para realizar as atividades vitais. Quem sou eu? Então, veja, essa é fácil de descobrir, não é? Porque a partir do momento que eu li que vive na água, então já caracterizamos como uma planta aquática, certo? Agora, letra B. Vivo sobre outra planta, retirando dela tudo de que preciso. Quem sou eu? Então, veja só, se ela vive sobre outra planta, ela vai ser uma planta parasita, tá? Então, vamos escrever na letra B. A letra C. Para viver, retiro dos animais que capturo os nutrientes que não encontro no ambiente. Quem sou eu? Então, vejam, quando diz que retira dos animais que captura os nutrientes que não encontra no ambiente, a gente já identifica que ela é uma planta insetívora, certo? E por fim, a letra D diz assim. Instalo-me em cima de outras plantas para receber melhor e com maior intensidade a luz solar. Quem sou eu? Então, veja, é a planta epífita, certo?
passar para o quarto quesito, tá? Eu vou só tirar as imagens aqui do primeiro lado, para a gente continuar a nossa atividade. A quarta questão diz assim: faça a correspondência entre os tipos de vegetal e as frases a seguir. Então, veja, como tipos de vegetal temos aquáticas, letra A, B, parasitas, C, epífitas, D, insetívoras e E, plantas de lugares secos, certo? Então, veja, eu vou só colocar o espaço dos quadradinhos, tá? No quadro, para a gente ler as afirmativas, tá? E fazer a relação. Então, veja, vamos lá. A primeira afirmativa. Instalam-se sobre outros vegetais. Então, veja, são as plantas epífitas, não é? Então, vamos colocar no primeiro quadradinho a letra C. Próxima. Precisam das plantas hospedeiras para viver. São as plantas parasitas. Então, vamos colocar a letra B. Agora, a próxima. Costumam viver em solos pobres em nutrientes e, por isso, precisam obtê-los através da captura de presas. Então, essa eu sei que vocês já sabem, né? Que são as plantas insetívoras. Vamos colocar a letra D. A próxima diz assim: requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. São as plantas aquáticas, não é? Letra A. E agora temos assim: desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Então, veja, são as plantas de lugares secos, tá? Que elas sofreram transformações. Letra E. Vamos agora para o quinto quesito. Ele diz assim: de acordo com o que foi estudado, escreva como a planta a seguir se adapta ao ambiente em que vive. Então, veja, temos o exemplo de uma bromélia epífita, certo? Essa resposta ela vai ser um pouco extensa, mas ela é encontrada no livro também, certo? Então, eu vou escrever a resposta e depois a gente lê e compreende melhor.
Então vamos lá, gente. Vamos relembrar, tá? Vamos falar algumas características dessa bromélia epífita. Vive sobre outras plantas para receber a luz solar com maior intensidade. É capaz de extrair seus nutrientes da matéria orgânica morta, presente na casca da árvore no qual está apoiada ou do próprio ambiente. Vamos agora passar para o sexto quesito. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque as corretas. Então, veja só. Temos aí a primeira opção. As plantas carnívoras não realizam a fotossíntese. Capturam, matam e digerem pequenos animais. Vivem em solo rico em nutrientes. Então, veja, vou tirar as imagens aqui desse outro lado, tá certo? Para a gente continuar. Então, veja, falando, né, sobre as plantas carnívoras, temos apenas uma alternativa correta. Então, veja só, vocês já descobriram, né, qual é? É a segunda. Capturam, matam e digerem pequenos animais. Segunda alternativa. Vamos marcar X. Agora, sobre as plantas parasitas. Necessitam de uma planta hospedeira. Não retiram nada da planta hospedeira. Vivem em solo úmido. A alternativa correta que vamos marcar é a primeira. Elas necessitam de uma planta hospedeira. Aí agora vamos para o sétimo quesito. Leia o texto abaixo e depois responda aos questionamentos. O texto se chama A Palma e a Caatinga. Conhecida popularmente por palma, a espécie de cactácea, grupo dos cactos, é de origem mexicana, mas se adaptou muito bem à nossa caatinga. Como características, possui os ramos de seu caule achatados e carnosos devido ao acúmulo de água. Além disso, suas folhas foram transformadas em espinhos, que na espécie aparecem bastante reduzidos e em pouca quantidade. A palma é utilizada como cerca viva na alimentação de animais e até na alimentação humana. Durante o período de seca, quando não há alimento para os animais na caatinga, a palma é usada para manter o gado, garantindo a sobrevivência das criações. E a letra A pergunta assim: por qual motivo a palma armazena água em seus ramos? Então, veja, é para suportar, tá, os grandes períodos de estiagem, certo? Então, vamos colocar como resposta na letra A do sétimo. E a letra B pergunta assim: por que as folhas se transformam em espinhos nos vegetais como a palma? Para reduzir a perda de água através da evaporação, tá certo? Então, vamos colocar na letra B.
Então, veja, encerramos, tá, o nosso assunto de ciências de hoje, certo? Vou escrever o praticando para vocês e vou explicar, tá? Deixa eu só apagar esse outro lado. Então, vamos pegar o livro de reforço, certo? Abrir na página 152, tá? É o mesmo assunto, certo? Relação das plantas com o ambiente. O primeiro quesito diz assim: as plantas vivem em diferentes ambientes. Observe as imagens e marque um X em que tipo de ambiente vive cada uma. Então, veja, temos 3 imagens aí e temos as opções ambiente aquático ou ambiente terrestre. Você vai observar direitinho e vai marcar, tá certo? A opção correta. Aí o número 2. Relacione letras e números e descubra os diferentes lugares em que as plantas podem se fixar, certo? Então, veja, você vai observar, tá certo? Quais são as orientações, tá? Da letra A, né? Os números que estão presentes. E aí, você vai complementando, certo? Os espaços, tá? Da letra A até a letra E. Aí o terceiro quesito, complete a letra A. As plantas aquáticas possuem raízes e geralmente temos um espaço no terreno. E temos 2 opções que estão entre parênteses, tá certo? Você vai observar direitinho qual é a opção que você vai utilizar para complementar a frase. As frases, tá certo? Das letras A, B e C. O quarto quesito diz assim: encontre no caça-palavras o nome de algumas plantas. Depois, classifique-as marcando com um X a resposta correta. Então, veja, observa direitinho o caça-palavras, tá certo? Você circula elas e aí depois você vai ver qual é a opção que você vai marcar. Se são plantas parasitas, plantas hospedeiras ou se são plantas epífitas, tá? E o quinto quesito diz assim: siga o caminho do quadro 2 no quadro 1 e descubra o nome da árvore que costuma armazenar água em seu tronco, certo? Então, veja, você observa direitinho, faz esse caminho, tá? E na linha você escreve o nome dessa planta, certo? Ela foi citada, tá? Na leitura que eu fiz do livro. Então, observa direitinho, tá certo? E aí, você vai escrever com facilidade, tá? Dessa maneira, a gente encerra, tá? Nossas atividades de hoje, de ciências, tá bom? Desejo a vocês uma boa noite, tá? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.